e ainda quando for velho, não se desviará dele. E também, completando as palavras de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Ensinar a criança no caminho em que deve andar. Para quê? Para que no final dos tempos nós não sejamos enganados naquilo que nós cremos. Mais uma vez eu vou lembrar, porque muitos ainda não ouviram eu falando isso. Nós vivemos em tempos pós-modernos. Este é o mal do nosso século. E diz Paulo em Romanos 12, versículo 1, para a gente não ser massa de pão e não entrar na forma desse mundo. E a forma desse mundo é o pós-modernismo, onde atualmente não pode mais se dizer a verdade. Aliás, o mundo pós-moderno diz que não existe mais verdade absoluta, cada um no seu quadrado, ponto final. Mas eu quero começar a nossa conversa hoje pensando um pouco na educação do nosso país. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, ele mostra a realidade da educação brasileira. A nota é 4,7. Até o ano de 2022, o governo, através de investimentos, quer alcançar a nota 6 no IDEB, que é a nota para todos os países considerados países desenvolvidos. Falta ainda para a nossa meta 9 anos. Está tendo muito empenho das nossas autoridades, quer sejam elas federais, estaduais ou municipais, para que a educação seja oferecida para todas as pessoas. E hoje é bem diferente de 30 anos atrás. Lembro a realidade do estado de Rondônia. Meu pai era meieiro, não tinha um sítio, mas ele teve que abandonar o seu trabalho no sítio e viver na cidade para poder oferecer, então, escola para os seus filhos. E essa talvez tenha sido a realidade de muitos de vocês, aí 30, 35, 40 anos atrás. Hoje em dia, ninguém mais precisa sair do sítio para ir para a escola. Pode-se viver no sítio e ter uma boa educação. Os professores são capacitados, só não é aquele que está deitado nas cordas, que não quer mais estudar. Porque todo professor que quer, ele é e pode ser muito bem capacitado. E mesmo se a gente observar essas diferenças de 30 anos para cá, a pergunta: o que há de errado na educação? E acho que eu não estou forçando a barra quando eu digo para vocês que crianças da 7ª série não sabem ler direito. Nossa, o que esses meninos choraram para decorar isso aqui, ó. E olha que foi só a página 31, né? Na minha época era de capa até capa, né? Eles reclamaram decorar. Eu sempre falei para eles, o problema de vocês não é que vocês não conseguem decorar. A deficiência de vocês é a leitura. E eu sempre falei, procurem ler bastante, que daí vocês vão conseguir decorar. Quem lê bem,
Ele lê uma vez o papel, talvez ele não diga exatamente aquelas palavras, mas ele sabe tudo que está naquele papel. Ele não precisa de ler 2, 3 vezes. O que está de errado na educação? Bom, esse assunto é para outra hora. Eu quero falar sobre um outro IDEB hoje. O IDEB da educação cristã. Não sei se vocês já sabiam, Lutero escreveu 2 catecismos, o menor e o maior, por causa de um IDEB da educação cristã. Esses catecismos, iniciados no ano de 1528, e Lutero já estava terminando a terceira parte, que é a parte do Pai Nosso desse catecismo. O catecismo hoje é o maior, mas na época era catecismo alemão. Ah, catecismo alemão é a igreja luterana, é a igreja alemã. Nada, gente. Pesquisa. Catecismo alemão porque queria dizer catecismo popular. É como falar hoje, catecismo brasileiro, quer dizer, catecismo popular do povo. É isso. Então esses catecismos. E claro que esses catecismos, eles entraram nesse livrinho aqui, que é o livro de Concórdia. Aqui estão todas as confissões, tudo que nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, cremos, ensinamos e confessamos. Tudo que está aqui dentro foi extraído das Escrituras Sagradas. Esse livro não é mais importante que a Bíblia, mas tudo que está dizendo aqui está explicando aquilo que nós temos como doutrinas principais tiradas, extraídas da Bíblia Sagrada. Claro que, a princípio, o catecismo não era para se tornar uma confissão, nada disso. Mas, com o tempo, por causa da sua preciosidade, o catecismo acabou entrando dentro das confissões luteranas, elaboradas, claro, uma série de anos, mas no ano de 1580. O termo catecismo, ele não é um termo próprio da Igreja Luterana. Ele é um termo da Igreja Antiga. Tertuliano e Agostinho já usavam esse termo. Eles usavam o termo catequizare na igreja lá na África, no norte da África, para descrever a preparação oral que toda pessoa deveria então ter e saber para ser recebida como membro da igreja cristã. E Martinho Lutero, que é quem escreveu o Catecismo Maior e o Menor, ele usa o termo catecismo de 4 maneiras. Primeiro, como ato na instrução cristã. Segundo, como material de instrução. Terceiro, como conteúdo de um livro. E quarto, como o próprio livro. E um grande estudioso lá de 1960, John Theodore Miller, ele diz assim: o catecismo, tendo sido escrito 12 anos depois que se iniciou a reforma, mostra com simplicidade o resultado de um gradual desenvolvimento. Isso aqui, gente, 31 páginas. Esse é o catecismo. Nossa, mas tão simples, né? É simples. E a grande dificuldade é como dizer coisas difíceis com simplicidade. E é isso então que o cara está falando. O catecismo é um longo desenvolvimento, são anos de estudo de Lutero e ele conseguiu captar coisas importantes e colocar no papel. E como professor e reformador, ele procurou apresentar as verdades bíblicas de maneira muito simples para as pessoas. Por quê? Porque Lutero queria manter o equilíbrio. Gente, eu posso saber o que é justificação, mas vocês sabem? Então não adianta eu chegar aqui e falar sobre justificação. Eu tenho que explicar para vocês, para no final poder dizer tudo isso que eu falei é justificação. Pronto. E é isso que Lutero buscou fazer.
E ele então diz, ali no prefácio do Catecismo Menor: por isso também devemos ensinar essas partes às pessoas jovens e simples de maneira tal que não desloquemos nenhuma sílaba ou apresentemos ou repitamos o texto diferentemente de um ano ao outro. Agora, para pessoas inteligentes e doutores, bom, aí você pode mostrar tudo aquilo que você sabe e tornar as palavras mais magistrais do mundo, mas o povo simples não. Repetir. E muitas vezes a igreja luterana era um pouco criticada porque ela sempre tem um formato de culto. Ela tem a liturgia, ela segue uma liturgia, mas gente, na hora H, na hora que vai chegar a nossa última morada, vocês podem ter certeza, vocês só vão lembrar daquilo que vocês sempre falaram. Por isso que nós temos essa questão da repetição. A repetição é muito importante. Olha, meu filho, não põe o dedo no fogo que queima. Você vira as costas, quem está lá no fogo de novo? Você tem que repetir, repetir, repetir. E parece que não aprende. E tem que repetir de novo. A mesma dinâmica funciona na Bíblia. É por isso que Deus, quando o povo estava caminhando no deserto durante 40 anos, caminhando não, fazendo círculo no deserto 40 anos, Deus falava: olha, repitam essas palavras. Quando? Quando você se levantar, quando você estiver caminhando, antes de deitar. Amarre essas palavras na testa, nos braços, escreva nos umbrais das portas. Se Deus está falando para repetir, quem somos nós para dizer que não é necessário repetir? O primeiro ponto do IDEB, da educação cristã, que Lutero então buscou, ele disse assim: primeiramente, o catecismo é dirigido a todos os pastores e pregadores, fiéis e piedosos. E daí diz Lutero que ensinar o catecismo é um trabalho de muita fadiga, perigo e tentação, e pouca retribuição e gratidão do mundo. Lutero, quando ele andou fazendo assim visitas, e vamos entender, Lutero é da Igreja Católica Apostólica Romana. E vocês sabem que os bispos visitam os padres. Lutero, então, ele procurou ir visitar os seus colegas. E ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que muitos padres eram incompetentes no ensino. Até Lutero, em muitos seus escritos, ele dizem: esses padres só ficam engordando de barriga cheia, mas o cara não sabe nem orar o Pai Nosso. Essa era a realidade. E isso nos leva para o segundo objetivo, que Lutero diz assim: o homem comum e simples não sabe nada da doutrina cristã, especialmente nas aldeias, e com a chegada do Evangelho, aprenderam a abusar de toda a liberdade. Lutero diz assim: olha, muita gente não consegue ensinar mesmo, não adianta. Então, gente, eu vou escrever esse livro aqui, e isso é para você, pastor, pelo menos ler e saber ensinar para o povo. Segundo, já que o povo simples não sabe nada, eu vou escrever esse livro aqui, para eles poderem aprender alguma coisa da fé cristã. Mas daí entrou uma outra questão. Aí vocês sabem que daí também a igreja luterana é criticada muitas vezes. Doca, você pode tomar cervejinha, né? Pode. Ele tem liberdade para isso. E nós ensinamos isso tranquilo, não há problema, ele pode tomar. Só que a questão é que quando as pessoas começaram a aprender isso, mano, aí elas começaram a mergulhar dentro da garrafa. Esse é o outro problema. E é isso que Lutero combate. Lutero fala: olha, gente, o povo simples não sabe nada e também não está sendo corretamente ensinado a ter equilíbrio. O que está acontecendo? Estão abusando da liberdade. E é por causa disso que Lutero diz: vão vivendo como os brutos. Vão vivendo como qualquer pessoa. É, gente. Esse é o ideia da educação cristã. E olha que ele está falando de 1500, mas parece que eu estou falando lá da minha casa, né? Parece que eu estou falando lá da minha família.
Porque é bem assim que também anda acontecendo. Esperava-se que o povo simples soubesse ao menos o Pai Nosso e o Credo. E, gente, isso não é coisa só de Lutero, porque veja só, nos decretos dos concílios ao final da Idade Média, os sacerdotes, os padres, já haviam sido admoestados a ensinar esses itens ao povo. Ou seja, a Igreja Católica, ela também ensinava muito o povo, mas tudo que ela também estava fazendo parecia ser insuficiente. E diante dessa insuficiência, Lutero pegou tudo aquilo que se ensinava e transformou num livrinho bem simples, para tentar ensinar de maneira simples ao povo. Duas coisas que nós precisamos observar. E hoje eu não digo incompetência. Mas, gente, hoje os pastores, eles estão tão ocupados com tantas coisas que não tem mais tempo para estudo. E vocês sabem, quem é da paróquia de Querência sabe que quanto a isso eu sou muito enjoado. Eu não deixo de ler um livro para fazer qualquer outra coisa. Não. Outra coisa espera. A minha leitura pessoal não. Isso não espera. Eu me dedico muito ao estudo, mas a paróquia sabe, nós temos esse planejamento para que assim seja executado. Então hoje o que muitas vezes falta na igreja também é tempo aos pastores para que eles se instruam, para poderem instruir melhor. E também tem um outro ponto que nós precisamos chamar a atenção. Hoje nós temos uma transição de família. Diz o texto: ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensinar vem do termo latim ensignare. Ensignare quer dizer deixar marcas. É a mesma coisa que deixar marca num boi. É deixar marcas mesmo para o resto da vida. E que marcas nós estamos deixando nos nossos filhos? Está vendo por que muita gente está abandonando a fé cristã? É o que Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo. Deixar marcas. Eu lembro, eu vou falar da minha época, e daí a transição de famílias. Na minha época, o cristão, eu gosto de falar muito, o cristão era 4x4. A igreja é para batizar, a igreja é para confirmar, a igreja é para casar e a igreja é para sepultar. A igreja era um clube social, onde eu era sócio, estando em dia com a minha contribuição, eu tinha todos esses meus direitos garantidos. Morreu alguém daqui a 200 quilômetros, não importa, é direito dele, o senhor vai lá fazer o sepultamento, acabou. E hoje, na transição de família, a família é flex. É só batismo e sepultamento. O resto, meu. Ontem, saindo lá do culto no Capanema, eu estava indo embora com o menino. O menino tem 12 anos. O menino, seu Valdir Banche. Aí quando ele estava saindo, ele perguntou para mim, porque ele começou o catecismo tem 2 semanas. Pastor, até final do ano eu termino? Eu falei, não sei, aí depende de você, né? Eu termino, e você? Não sei, pastor, será que eu vou conseguir decorar? Eu também não sei responder, só você sabe responder. Capacidade você tem. Agora basta de você. Eu falei, mas você tem uma grande vantagem. Qual? Você sabe o credo apostólico de cor e você sabe o Pai Nosso. Ué, pastor, isso é vantagem? Claro que é. Porque hoje tem crianças que a gente tem que até ensinar o credo e o Pai Nosso. Não, você está brincando comigo, pastor? Claro que não. Para que eu ia brincar com você no assunto tão sério? Estou te falando uma coisa que é real. E deve da educação cristã. Tem gente que não sabe o Pai Nosso. Me admira que essas crianças não saibam ler até os 13, 14 anos e eu fico criticando o governo. Mas vem cá. Ensina a criança
Está falando para a igreja ensinar? A igreja ensina, claro que ensina, mas ensina a criança que vem para a igreja e ela já sabe. Olha, a oração do Pai Nosso, ela diz isso, ela mostra aquilo. O pastor apenas orienta aquilo que já está lá. São coisas do IDEB, da educação cristã, que nós precisamos olhar com muito carinho e começar a ensinar nos nossos filhos. Porque se eu, na minha casa, ensinar, deixar essa marca no meu filho, que a igreja é só para batizar, confirmar, casar e sepultar, que marca terrível eu estou deixando no meu filho. A fé é para a vida toda. A fé é para todos os dias. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é quem foi batizado, confirmado, casado e sepultado. Não é isso. A Bíblia diz sobre fé. Claro que a fé acompanha tudo isso. Se a pessoa crê, é natural que ela vai ser batizada, que ela vai batizar seus filhos. Se a pessoa crê, é natural que ela vai estudar o catecismo para aprender e vai ser confirmada. Se a pessoa crê, é natural que ela vai agir corretamente, vai procurar constituir uma família. É natural. É tudo natural. É resultado da fé. É resultado natural. Nós não podemos brincar com essas coisas. E eu estou trazendo esse assunto, talvez alguns de vocês vão sair muito chateados comigo daqui. Eu não me importo, isso passa. Isso passa. Mas daqui a alguns anos você vai falar, poxa vida, o pastor disse e eu não quis ouvir. Lutero, para o catecismo dar certo, ele fez uma coisa que nós precisamos também fazer hoje. Lutero convocou as 3 ordens. Ele convocou o pastorado, ele convocou a família e ele convocou a autoridade civil. Se nós não estivermos muito aliados, pastor, família e sociedade, não adianta. Não adianta que a educação cristã, ela não vai melhorar. Nós precisamos estar em sintonia. Eu como pastor, vocês como família, para podermos deixar marcas importantes para os nossos filhos. Porque como disse Lutero, lá no final do catecismo, na página 31, depois da tábua dos deveres, aprenda cada qual sua lição. Na casa tudo irá muito bem então. Quer que na tua casa vai bem? Então, deixe marcas importantes, marcas da fé. Deixe marcas importantes, marca da instrução cristã. Instrução que começa em casa. Nunca é o pastor que faz a instrução. O pastor apenas completa aquilo que nós trazemos do berço. Deixemos marcas em nossos filhos. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E até o fim da vida, ela não vai se desviar dela. Cuidado, como diz Paulo ali em Timóteo. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Sim. Se não deixarmos as marcas da fé, infelizmente, muitos vão abandonar a fé. Que Deus não permita que seja assim na nossa família e que nós possamos deixar marcas importantes. E aqueles que estão deixando marcas importantes nos seus filhos, que Deus os abençoe. Aqueles que estão negligentes no deixar marcas nos seus filhos, que Deus também nos abençoe. E que vocês possam falar, opa, está na hora de eu me reprogramar e começar a deixar marcas importantes. Deus os abençoe a todos nós. Amém. Amém.